Estudaremos hoje os esforços em engrenagens cilíndricas de dentes retos. A animação mostra um peão de 19 dentes acoplado em uma coroa de 57. O acionamento é feito por um motor elétrico de 10 CV. Iremos aprender a calcular as forças tangenciais e as radiais para as engrenagens motoras e movidas desse sistema de transmissão de potência. A força tangencial, ela é responsável pelo momento torsor da engrenagem. E a força radial, que está sempre voltada para o centro da roda considerada, não contribui para a transmissão. Faremos um exemplo considerando o rendimento do sistema de 100% e outro considerando os rendimentos do acoplamento, da engrenagem e dos rolamentos. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta para estudar forças em engrenagens cilíndricas de dentes retos. Observe nessa figura que nós temos a engrenagem motora, que é o nosso peão, e a engrenagem movida, que seria a nossa coroa. O peão está girando aqui no sentido horário, já a coroa vai estar no sentido anti-horário, e aparece aqui, vamos ver a força na engrenagem movida, uma força radial 2, o índice 2 nos mostra que essa força está sendo aplicada na coroa. Então, temos aí a força radial que aponta para o centro e uma força tangencial, que é uma força de ação sobre a coroa. A força que o peão está fazendo aqui na coroa. Observe que utilizamos também o índice 2. Então, temos aí a força tangencial 2, que forma um ângulo de pressão φ com a nossa linha de ação que está aqui pontilhada. Nós vamos representar aqui a força de reação da coroa sobre o peão, como Ft1, a força tangencial 1, que está aqui para a direita. Teríamos também a nossa força radial, que sempre vai apontar para o centro, então Fr1, e a resultante entre as duas nós vamos chamar de força normal, que forma um ângulo φ com a força tangencial. Um detalhe bem importante da terceira lei de Newton fala de ação e reação. Então, temos aqui a ação do peão sobre a coroa, que seria Ft2, e a reação da coroa no peão, que seria Ft1, que são forças que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Iremos fazer o diagrama de corpo livre aqui, vamos separar essas duas engrenagens, representando como círculo primitivo, aí esse diâmetro primitivo. As forças radiais de ambas as engrenagens estão apontando aqui para o centro. Observe que essas forças tendem a afastar, ok? O centro dessas engrenagens, aumentar essa distância. E teremos aí as forças tangenciais, que são as forças responsáveis pelo torque. Uma força de reação e uma força de ação. Vamos mostrar aqui do lado dois eixos que são perpendiculares. O eixo tangencial, observe aqui que ele é tangente aos diâmetros primitivos, e o eixo radial, que forma 90 graus com esse eixo e passa no centro dessas duas engrenagens. Observe aqui que ômega 1 e ômega 2 representa o sentido de rotação dessas engrenagens, mas o torque é bem interessante ver essa análise de torque, porque se você observa aqui a força tangencial 1, o torque em relação ao centro vai ser a força tangencial 1 vezes o raio 1 para essa primeira engrenagem. Então, temos aqui que esse torque vai estar no sentido anti-horário, ok? Representado aqui em verde. Já para a engrenagem 2, o torque também vai estar no sentido anti-horário, quando a gente faz aqui força vezes o raio, em relação ao centro, também estará em sentido anti-horário. Mas note que para o primeiro caso, para a engrenagem motora, o torque está em sentido contrário à rotação. Já para a engrenagem movida, o torque vai estar no mesmo sentido. Para determinar essa força tangencial, a gente sabe que momento torsor é força tangencial vezes o raio. Se você tem dúvida, assiste lá a nossa aula de torque em engrenagens. Então, seria bem simples calcular a força tangencial quando a gente sabe o torque, ou momento torsor, que é obtido a partir da rotação e da potência que está chegando lá em determinada engrenagem. Então, a força tangencial é dada pela razão do momento torsor e o raio. Como a gente costuma trabalhar com diâmetro, vamos multiplicar por 2 no numerador
e no denominador, então ficaríamos com 2 vezes o momento torsor dividido por 2 raios, que seria o diâmetro primitivo. Então, a força tangencial é 2 vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro primitivo. Um detalhe importante é que o diâmetro primitivo é dado em milímetros e no sistema internacional o momento torsor é Newton vezes metro. Mas você pode multiplicar por 1000 e já encontrar o momento torsor em Newton vezes milímetro, porque aí quando você simplificar, já vai encontrar a força tangencial no sistema internacional, que é Newton, ok? Então não esqueça também que essas forças são aplicadas no ponto de contato. Por isso estamos utilizando o diâmetro primitivo, ok? Nessa figura, nós vamos ver aí que a força tangencial e a força radial, elas têm uma resultante, que nós vamos chamar de força normal. Todas elas nós vamos trabalhar em Newton, no sistema internacional, mas observe aqui que o ângulo de pressão está formando com a força normal, ok? Normalmente 20 graus, que é o padrão que a gente tem usado, mas pode ser também 14,5 ou 25 graus, ou qualquer ângulo de pressão que você deseje, mas em geral esses três são ângulos padronizados. Lembrando que 14,5 é um ângulo que está em desuso, com a tangente desse ângulo de pressão, que seria dada pelo cateto oposto, FR, pelo cateto adjacente, que é FT. Note que FR estaria oposto aqui ao ângulo φ. Se a gente faz essa razão, a gente tem a tangente do ângulo de pressão. Então, facilmente a gente chega na força radial, multiplicando a força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão. A força normal é a hipotenusa desse triângulo. Ela pode ser dada pela raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Então, temos aí a raiz quadrada da força tangencial ao quadrado, mais a força radial ao quadrado. Ou através do cosseno de φ, por exemplo. O cosseno de φ é o nosso cateto adjacente, que é a força tangencial, dividido pela hipotenusa. Se você quer a força normal, você pode dividir a força tangencial pelo cosseno de φ. Iremos fazer esse primeiro exercício, onde temos um peão de 19 dentes, engrenado a uma coroa de 57, o ângulo de pressão considerado vai ser 20 graus e o módulo 3. Nós vamos determinar as forças nesse engrenamento. Inicialmente, vamos determinar o diâmetro primitivo, que é dado pelo módulo vezes o número de dentes. Para o peão, o diâmetro primitivo vai ser 3 vezes 19, que é o número de dentes do peão, que daria 57 milímetros. E para a coroa, seria 3 vezes 57, que é o número de dentes da coroa. Temos aí que o diâmetro primitivo é 171 milímetros. Vamos fazer a montagem desse conjunto. Temos aqui um motor elétrico, que é ligado a um acoplamento que vai unir as duas pontas de eixo. Temos aqui esse eixo de entrada, que vamos chamar de eixo A. Temos aqui um par de rolamentos, onde está conectada uma segunda engrenagem, a nossa engrenagem 2, que tem um outro eixo, que vamos chamar de eixo B, também apoiado aqui em mancais de rolamento. O motor elétrico na entrada e a saída aqui, onde vai realizar o trabalho. Vamos numerar os eixos com letras maiúsculas, então eixo A e eixo B. A engrenagem 1 é nossa engrenagem motora e a engrenagem 2, que é a coroa, é nossa engrenagem movida. O motor tem uma potência de 10 cavalos vapor. Nós vamos transformar para watts, lembrando que 1 cavalo vapor é igual a 735,5. Vamos multiplicar por 10, que daria uma potência no motor de 7.355 watts. Observe aqui que nós vamos precisar também da rotação no motor, da rotação síncrona inicialmente, que é dada por 120 vezes a frequência desse motor, dividido pelo número de polos. Aqui nos dados temos uma frequência de 60 Hz e o número de polos de 6. Substituindo, ficamos aí com 120 vezes 60 dividido por 6. A frequência síncrona desse motor em RPM é 1.200.
ok? Considerando o escorregamento, as perdas de 3%, vamos ter aí 1.200 vezes 0,97, que daria 1.164 RPM na entrada. Esse 0,97 veio de um rendimento de 100% menos 3%, daria 97%, por isso que a gente multiplicou por 0,97. Então, temos aí na entrada uma rotação de 1.164 e vamos determinar a rotação aqui na engrenagem 2, na engrenagem movida, usando essa relação que Z2 está para Z1, assim como N1 está para N2. Considerando Z2 57 e Z1 19, a rotação de entrada é 1.164, fazendo meio pelos extremos, temos aí 1.164 vezes 19 dividido por 57, o que daria uma rotação aqui no eixo B, ou na engrenagem 2, N2, de 388 RPMs. O momento torsor, como nós vimos em aulas anteriores, é dado por 30 sobre π, essa constante, vezes a potência dividido pela rotação. A potência nós já temos aqui em watts, e a rotação nós vamos utilizar dependendo da engrenagem que vamos calcular. Inicialmente, vamos determinar o momento torsor na engrenagem 1, no pinhão. Então, temos aí 30 vezes a potência dividido pela rotação de entrada, que nós já calculamos, que é 1.164 RPM, o que daria um momento torsor de 60,34 newton vezes metro. Já o momento torsor na engrenagem 2, observe que a potência é a mesma, porque estamos considerando nesse sistema um rendimento de 100%, não estamos considerando as perdas na transmissão, dividido pela rotação, que é 388. Então, o momento torsor vai dar 3 vezes maior, será 181,02 newton vezes metro. O detalhe é que, para um rendimento de 100%, a gente não precisaria aplicar novamente essa fórmula. Você poderia aplicar que a relação de transmissão é o momento torsor 2 dividido pelo momento torsor 1. Como a relação de transmissão é 3, se a gente dividir o número de dentes da coroa pelo número de dentes do peão vai dar 3, se a gente multiplica 60,34 vezes 3, já teríamos aí 181,02. Nós vamos deixar aqui ao lado um resumo com as rotações, os diâmetros primitivos, tanto do peão como da coroa, e os momentos torsores. Se ligue no detalhe em que os momentos torsores estão em newton vezes metro. E na hora de encontrar a força tangencial, a gente vai precisar multiplicar por 1.000 para encontrar em newton vezes milímetro. Então, para a engrenagem 1, a força tangencial é dada por 2 vezes o momento torsor, 2 vezes 60.340, já multiplicado por 1.000, dividido pelo diâmetro primitivo do peão, que é 57. Então, teríamos aí uma força tangencial de 2.117,2 newtons. Para a engrenagem 2, temos aí a força tangencial, que é dada por 2 vezes o momento torsor 2, já vamos multiplicar também por 1.000, que daria 181.020, dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem 2, que é 171. Note que as duas engrenagens têm a mesma força tangencial. O que vai mudar é o momento torsor, porque a engrenagem maior tem um braço de alavanca maior, um raio primitivo maior, então vai ter um torque maior. Mas isso só vai acontecer porque o rendimento do sistema é 100%. Iremos determinar agora a força radial, uma vez que nós já temos a força tangencial. Nós vimos que a tangente do ângulo de pressão é dada pela força radial pela tangencial, logo a radial é a força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão, que no caso da gente é 20 graus, então temos aí uma força radial de 770,6. A força normal, que é a hipotenusa, é dada pela raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, substituindo aí as forças radiais e tangenciais e efetuando essas operações, encontramos aí a força resultante, ou a força normal, como 2.253,1 newtons.
Também essa força podia ser determinada a partir do cosseno de φ, onde a força normal seria dada pela força tangencial dividido pelo cosseno do ângulo de pressão, que daria o mesmo resultado obtido anteriormente. Então, você pode escolher qual dos dois vai utilizar. Iremos resolver esse mesmo exercício agora, considerando o rendimento dessa transmissão. Então, nós vamos considerar o rendimento da engrenagem, do rolamento e do acoplamento, ok? Mas observe que a rotação de entrada e a rotação na engrenagem 2 é a mesma do caso anterior. O que vai mudar é a potência útil. Para o eixo a gente tem uma potência de entrada de 7.355, mas o eixo A possui um acoplamento aqui, que tem um rendimento de 99%, então nós vamos multiplicar por 0,99, e temos um par de rolamento, que o rendimento é 98, o rendimento do par, então nós vamos multiplicar 0,99 vezes 0,98 do rolamento, o que daria uma potência útil de 7.135,82 watts para o eixo A. Note que nós não multiplicamos pelo rendimento das engrenagens, uma vez que, como combinamos lá na nossa aula de rendimento das transmissões, a gente desconta o rendimento da engrenagem na engrenagem movida e não na motora. Então, a potência do eixo B a gente vai colocar aqui, que é igual à potência do eixo A, mas temos aqui novamente um par de rolamento, então vamos multiplicar por 0,98 e vamos descontar agora o rendimento dessa engrenagem, 97%. Observe que não tem acoplamento aqui nesse eixo B, então vamos multiplicar por 0,98 vezes 0,97, que daria 6.783,31 watts. Ok? Então, a partir dessas potências, agora a gente vai determinar o momento torçor 1 e o momento torçor 2, substituindo a potência de A aqui no eixo A, que é a mesma potência que está na engrenagem 1, a rotação continua sendo 1.164, temos um momento torçor de 58,54. Já para a engrenagem 2, a nova potência aqui, que está no eixo B, e a rotação da engrenagem 2 nós já tínhamos determinado, que é 388, gerando um momento torçor de 166,95 newton vezes metro. Observe que, como o rendimento não é 100%, a gente não pode multiplicar o momento torçor vezes a relação de transmissão, ok? Iria dar um número diferente. Aqui, nós estamos fazendo diretamente pela potência. Ok? Em resumo, vamos colocar aqui ao lado, o que mudou foi o momento torçor na engrenagem 1 e na engrenagem 2, e vamos determinar a força tangencial na engrenagem 1. Duas vezes o momento torçor 1, então duas vezes 58,54, nós vamos multiplicar por 1.000 também, para passar para newton vezes milímetro, dividido pelo diâmetro primitivo 1, temos aí a força tangencial 1 de 2.054 newtons. Para a força tangencial 2, vamos multiplicar aqui duas vezes o momento torçor 2, também multiplicando por 1.000, dividindo pelo diâmetro primitivo da engrenagem 2. Então, temos aí uma força tangencial 2 de 1.952,6 newtons. Note que as duas não deram iguais dessa vez. Por quê? Porque tem um rendimento nessa transmissão que é diferente de 100%. Se a gente dividir a potência de saída pela potência de entrada, a gente chega nesse rendimento total, que seria a nossa potência de saída de 6.783,31 aqui no eixo B e a potência de entrada de 7.355. Essa divisão vai dar 0,9223. Se nós multiplicarmos por 100, vai dar 92,23%. É interessante notar que esse rendimento também poderia ter sido obtido diretamente pelos rendimentos dos elementos. Por exemplo, quando a gente tem 0,99 do acoplamento vezes 0,98 ao quadrado, por quê? É 0,98 desse par de rolamento vezes 0,98 desse outro par de rolamento. Então, 0,98 ao quadrado vezes 0,97 relativo às duas engrenagens. Ok? Então, se a gente faz esse produto, você vai encontrar que o rendimento vai dar exatamente 92,23%.
Ou seja, quando é que a força tangencial vai dar diferente? Quando o rendimento for menor que 100%, porque a potência de entrada é diferente da potência de saída. Vamos determinar as forças radiais. Note que, como temos duas forças tangenciais diferentes, vamos ter duas forças radiais diferentes. A força radial 1 vai ser dada pela força tangencial 1 vezes a tangente de 20 graus, que daria 747,6 newtons. Para a força radial 2, vamos pegar a força tangencial 2 vezes a tangente de 20 graus. Logo, a força radial 2 seria 710,7 newtons. E agora podemos determinar a força normal, ok? A partir dessas forças tangenciais. Então, a força normal 1 vai ser dada pela força tangencial 1 dividido pelo cosseno de 20, ok? E a força normal 2 vai ser dada pela força tangencial 2, que é 1952,6, dividido pelo cosseno de 20 graus. Logo, essa força normal 2 é de 2077,9 newtons. Bem legal esse cálculo aí de força na transmissão para engrenagens cilíndricas de dentes retos. Vale lembrar que a força tangencial é a força que é responsável pelo torque, já a força radial é a força que tende a afastar os centros das engrenagens. Essa força radial, juntamente com a força tangencial, elas vão determinar a carga nas reações dos apoios dos mancais de rolamento e no eixo. Na próxima aula, aprenderemos a calcular as forças de reações nos mancais de rolamento. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita também e deixe uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Vou encerrar citando o livro de Eclesiastes 12:1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.